Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos dar sequência agora no vídeo 648. Então agora nós vamos para duração das penas futuras, né? Mas agora a questão 1004. E o gostoso agora é que São Luís, Santo Agostinho, eles é que vão responder a Kardec as perguntas, né? Às vezes sempre foram eles, mas eu não sei, mas agora começaram a dar nomes. Então agora vai ficar gostoso. E Kardec pergunta aqui: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Tem que se basear, né? Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Tem que se basear em alguma coisa. Ora, ninguém vai sofrendo, vamos assim dizer, por não ter cometido nada, né? Ora, você não cometeu nada. Apesar que o fato de você não ter cometido nada, você já sofre. Que só de não cometer nada. Vamos pensar que você nasce e permaneça 80 anos ali estático como uma estátua. Quando você desencarnar, você vai para o umbral. Que é isso? Vai por mim. Porque não praticando o bem, você já está praticando o mal. Você está ocupando espaço. Você está agindo através da ociosidade. Você está sendo orgulhoso, egoísta. No entanto, Allan Kardec, ele interroga os bons espíritos, eu não me lembro qual questão. Essas pessoas eremitas que deixam a cidade e vão para as roças e nunca mais pretendem voltar à cidade, porque não suportam mais conviver com a cidade grande. Então Kardec pergunta, mas por que essas pessoas são desse jeito? Que leva elas a ser desse jeito? Excesso de orgulho e de egoísmo. Então são resquícios do egoísmo, do orgulho que leva elas a viver nessas condições como eremitas lá nos confins do Juda. Então, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Resposta de São Luís: no tempo necessário a que se melhore, né? No tempo necessário a que se melhore. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. Ora, o indivíduo, ele necessita passar por aquele processo de fermentação. Ele necessita. Ele não cometeu o ato. Então, por exemplo, a pessoa comete um ato, parece que está incorporado um cabelo preto aqui. Eu detesto ver cabelo preto na minha cabeça, porque os brancos ficam com ciúme. Tá, já tirei. A pessoa comete... Tem muitas pessoas que perguntam assim, mas por que tem pessoas que... por que tem espíritos que permanecem no umbral 20 anos? Outros 5, outros 10. Tá aqui a resposta. No tempo necessário que se melhore.
sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito. Gente, o umbral é uma bênção ao espírito que infringiu as leis divinas. Bom seria se não infringisse, mas se infringiu, devemos agradecer a Deus por lá permanecermos. Sabe por quê? Porque Deus é tão misericordioso que ele se preocupou em, juntamente, ele concedeu aos arquitetos siderais, juntamente com o ministro maior, que é Jesus, a construção de regiões para nos conceber, para conceber aquele infringidor. Imaginemos se não existissem essas regiões umbralinas e se tivéssemos que conviver com 100% de todos os infringidores no nosso meio. O pouquinho que já convivemos com os que estão à nossa volta, nós já corremos à casa espírita. Afasta-se esse obsessor de mim, porque eu já não aguento mais. Mas se ele está com você, porque você está alimentando ele. A duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. Ora, a duração e a natureza de seus sofrimentos depende do tempo que ele gaste em melhorar-se. Ora, está no indivíduo passar 5 milhões de anos mediante determinadas expiações, 5 mil anos, vamos simplificar, está no indivíduo passar 5 mil anos nas situações de expiação, como está nele passar pela situação de provação em 1000 anos. 5 e 5 mil depende do indivíduo na expiação. 5 e 10 mil na provação depende do indivíduo. Não depende de Deus. Deus lhe concedem oportunidade quantas forem necessárias de retornarem ao corpo físico e resgatar. De permanecer mediante a expiação e a provação 1000 anos ou 5 mil anos, depende do indivíduo. Hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Porque você sabe que não existe, vamos assim dizer, não existe, por mais leve que seja, não existe uma expiação que não tenha ali a presença da prova. E por mais leve que seja, não existe a prova que não tenha ali a presença da expiação. Por mais monstruosa que seja, por mais enorme que seja a expiação, exista ali a presença da provação e vice-versa. Por isso que a Terra é um mundo de provas e expiações e depende de nós. Depende de nós. O meliante comete um crime.
Ele recebe lá 10, ele é condenado a 10 anos de prisão. Tudo bem. 10 anos foi estipulada. Mas existe a redução de pena por bom comportamento. Ei, mas é interessante essa doutrina dos espíritos, né? Existe a redução de pena. Como? Por bom comportamento. Haja na cadeia, no penitenciário, com honestidade, haja corretamente, com bom senso, se arrependa, peça perdão, peça para reparar dentro da penitenciária que você consegue. Deus não quer a morte do pecador, sim que ele viva e se arrependa. Isso é simbólico, mas mais vale. Então, ninguém é desamparado por Deus. Todo mundo é assistido pelo Pai. Mesmo aqueles que se encontram no fundo do fosso, o Pai não os esquece, porque faz parte de sua criação. À medida que progride e que os sentimentos eles depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Olha só. Ei, Santo Agostinho. À medida que ele progride. Você entendeu? À medida que o espírito perverso progride e que os sentimentos se lhes depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Os seus sofrimentos diminuem. Então ele deixa de sofrer. Aqueles sentimentos de sofrimento deixam de existir. E ele muda de natureza. De natureza má, de natureza perversa, para a natureza nobre, para a natureza de generosidade, natureza de amor, de solidariedade. Isso é complexo e é relativo, porque cada caso é um caso e isso está relacionado a milhões de faixas etárias na evolução do ser. Mas que todos que transgridem as leis de Deus passam por essa situação, passa. Questão de número 1005. Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quanto estava vivo. Eita! Você entendeu, né? Ao espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo. Né? Você já parou para observar no esmiuçamento agora? Você já parou para observar que quando você está com a dor de dente e que você marca para ir ao dentista 1h da tarde, mas é 9h da manhã, parece que a hora não passa. Você já parou para observar que parece que quando você é em meio a um sofrimento, parece que a hora não passa? Quando você está passando por uma dificuldade, parece que não passa aquele momento de dificuldade. Quando você está com uma cólica, parece que a hora não passa até você ir ao médico. Parece que tudo é mais longo. Mas isso, esse sofrimento,
essa extensão, nós é quem damos a esse quadro. Ainda mais observe para você ver o que os bons espíritos respondem. Por exemplo, ao espírito sofredor, o tempo se afigura ao espírito sofredor. Isso é uma outra classe. O tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo no corpo físico? Resposta: parece-lhe mais longo. Ei, gente, o sofrimento nas regiões umbralina não é brincadeira, gente. Eu já presenciei uma região no umbral. Pense numa distância, um pântano, da distância de São Sebastião do Paraíso à cidade de Campinas, de comprimento e circunferência. Um pântano escuro de 3 metros de profundidade de lama, paredes à sua volta de pedras com lodo, onde a pessoa não consegue subir, com bilhões de espíritos ali dentro, espíritos todos nu, mulheres, moços, idosas, jovens, homem e mulher de dentro, todos nu. Aquela lama é composta de fezes e de urina e de ectoplasmas e de toxinas do próprio eu de cada um ali lançado, exteriorizado, melhor assim. As únicas águas que eles vê lá é a água da chuva ácida. Sabe o que é chuva ácida? Quando chove, eles têm que mergulhar a cabeça dentro daquele pântano de fezes, porque os pingos de chuva lá é como se fosse um pingo de solda que cai na pele e derrete a carne. Mas depois que chove aquela chuva ácida, eles saem, põem a cabeça para fora e aquela chuva ácida se transforma em água e eles bebem, eles tomam aquela água misturada com fezes e urina. E seres amontoados em cima de outros seres, milhões de seres dentro daquele pântano. Uns pisoteando o outro, e ranger e sofrimento e pedidos de socorro. E seres praticando sexo no meio daquela lama. Seres puxando o cabelo do outro, rasgando a roupa do outro, quando há roupa, né? Pense numa bacia cheia de minhoca. É daquele jeito que eles vivem lá. Só que lá é cheio de lodo, não existe luz solar, não existe luz da lua. Raios e trovões que lá ocorrem constantemente. As pessoas não sabem que é sofrimento aqui na Terra, não. Parece-lhes mais longo. Para eles não existe o sono. Por isso que é mais longo, porque não existe o sono para esses seres perversos que vivem nestas regiões.
Eles não dormem. E quando eles cochilam, eles entram no estado de pesadelo. Eles são visitados incessantemente pelos atos que eles cometeram. Consciência de culpa pesada, moral, cobrando, a cobrança moral. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Você entendeu isso? Para o espírito puro, para o espírito perfeito, para Deus, para Jesus, não existe o tempo. Para o espírito imperfeito, perverso, que vive nestas regiões umbralinas, é que existe o tempo do período de auto-intoxicação, o qual ali ele se encontra. Mas quando ele alcança a plenitude, o tempo deixa de existir, como não existe o tempo para Deus, como não existe o tempo para Jesus, para os espíritos perfeitos e para os espíritos evoluídos. Por isso que para Deus não existe o passado e não existe o futuro, e sim só o presente. Aí então eu pergunto uma coisa, não, aí eu acrescento uma coisa, por quê? Porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aí eu pergunto uma outra questão. Se para Deus, se para Jesus, se para o Espírito perfeito, se para o Espírito evoluído, não existe o tempo, onde então vai parar a teoria de Albert Einstein? É lógico que a teoria de Albert Einstein, né, e de outros cientistas Pinel aqui na Terra, são conceitos necessários de acordo ao nível primitivo evolutivo o qual nós nos encontramos, para que nós nos baseemos a essas teorias cafonas. Essas teorias cafonas, como um cientista agora no ano de 2021 diz que só acreditaria em Deus se Deus provasse que ele seria mais veloz do que a velocidade da luz, que viaja 300 mil quilômetros por segundo. Ô caboclo ignorante esse! Se ele estudasse, não vou dizer se ele aderisse ao espiritismo, não. Se ele estudasse o livro dos espíritos, ele descobriria que Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Deus está em tudo. Deus não precisa estar lá ou estar aqui. Está aqui ou está lá, porque Deus está em tudo. A luz não é nada. A luz é apenas uma centelha de uma matéria desconhecida pelos hipócritas cientistas da Terra. Comparar Deus com a luz da Terra, isso é uma pobreza muito grande. Isso é uma falta de respeito muito grande para com o Criador,
Que isso, gente? Sabe, a gente lamenta quando a gente assiste, quando a gente lê certos artigos aqui na Terra. Por isso que Jesus diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que dizem. Porque é tanta palhaçada. Aqui está escrito, ó. Só para os espíritos que chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Não existe tempo. O tempo é uma ilusão de ótica aos míopes, aos quadrúpedes, aos bípedes, às cobras com cabeça de gente que existe aqui na Terra. Porque o tempo não existe a esse nível de seres que já alcançaram esse patamar. Existe para os inferiores, como a classe a qual nós nos encontramos. Vamos para o próximo vídeo.